Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz do amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é sábado, dia 23 de novembro de 2019. O Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 20, versículo do 27 ao 40. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar filhos, também o segundo e o terceiro casaram com a viúva, e assim todos os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 tiveram casado com elas. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida os homens e mulheres casam-se, mas os que foram julgados dignos da ressurreição de mortos e participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão a casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Porque os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas os Deus dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós vemos que São Lucas nos traz essa passagem do encontro de Jesus com os saduceus. São Lucas deixa bem claro que eles negavam a ressurreição. E o interessante é que eles, ao negar a ressurreição, querem saber justamente de Jesus o que acontecerão com alguém que morre. E dão o exemplo desses irmãos que se casam com a mesma mulher. Os irmãos vão se casando sucessivamente para deixar um membro dessa família, um filho para a posteridade. Mas todos morrem, não têm esses filhos, por fim a mulher morre. E eles querem saber de Jesus com quem ela será casada na vida eterna, na ressurreição dos mortos, se ela casou com todos os 7. Jesus vai dizer: nessa vida os homens e mulheres se casam, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e participar da vida futura, nem se dão a casamento, nem se casam. Já não poderão morrer, serão como os anjos, filhos de Deus, porque ressuscitaram. Nós vemos aqui Jesus deixar bem claro a ressurreição dos mortos. Nós, quando partimos dessa vida, seremos julgados. Ou iremos para o céu, ou iremos para o inferno, porque nos fala a palavra de Deus: nascemos uma vez, morremos uma vez, logo depois virá o juízo. E é isso que Jesus está falando. Aqueles que foram julgados, dignos da ressurreição dos mortos e participação da vida futura, nós não seremos mais irmãos, pais, filhos, esposos e esposas. Nós seremos como os anjos de Deus. Seremos filhos de Deus, somente isso. Filhos de Deus. Viveremos a eternidade ao lado dos santos, ao lado da Virgem Maria, ao lado de Deus, ao lado de Jesus e do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, muitas pessoas são como esses saduceus. Acham que essa vida é somente essa vida aqui. Se prendem nessa vida, acham que nunca vão morrer. E aí, meus irmãos, não se preparam para a vida eterna, para a ressurreição dos mortos, para esse julgamento que Jesus nos fala hoje.
quando forem julgados, dignos da ressurreição dos mortos. Verdadeiramente, meus irmãos, nós devemos passar por essa vida esperando esse encontro com Cristo. Aquele que vive essa vida voltada para as coisas de Deus, cumprindo os seus ensinamentos, as suas palavras, não tem medo desse encontro com Jesus. Pelo contrário, fica sedento que esse encontro seja o mais breve possível, porque a felicidade no reino de Deus é a felicidade eterna, não se acaba. Mas aqueles que vivem apenas as coisas do mundo têm medo da morte. Porque, meus irmãos, a morte chegará um dia para cada um de nós. O nosso julgamento será um julgamento que não sabemos a hora. Por isso devemos estar preparados. Devemos acreditar que essa vida é passageira e ela terá um fim. Para mim ela terá um, para você ela terá outro. Que nós nos preparemos verdadeiramente para vivermos a vida eterna como anjos de Deus, como os filhos de Deus. É para isso que nós estamos aqui e é para isso que nós temos que viver essa vida, cheios do amor de Deus, cheios da graça de Deus, esperando a sua misericórdia, o julgamento justo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.